galera, aqui é Kenny Mira do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E o anime que volta aqui pro canal é o We Never Learn, que ganhou mais um episódio. E esse terceiro episódio tá muito interessante, pelo menos a parte B dele, porque o início dele eu achei chato pra caramba. Eu quase me mato pra conseguir assistir. Mas depois eu tive uma ótima recompensa, amei a segunda parte do episódio. Vou te explicar o porquê, antes que você me ache chato e venha falar que eu não tô entendendo anime nem nada do tipo. Antes de começar, se você curtiu esse vídeo, dá um like aí pra ajudar o vídeo. E também se você gosta desse tipo de conteúdo, de análise, de chances de novas temporadas, de informações sobre o mundo dos animes, e se inscreve no canal pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Então deixa de enrolar e vamos falar do que interessa desse episódio de We Never Learn. Caramba, pessoal, esse episódio ele começou já logo com a notícia que eu achei muito ruim. Não sei se é do mangá, não sei se adiantaram, até porque eu não leio muito o mangá de We Never Learn. Mas o que me irritou foi justamente a questão do professor chegar e dizer assim, ó, toda prova que tiver agora elas vão ter que estar acima da média, elas vão ter que passar no exame periódico e elas têm que ter uma nota boa. Caso contrário, você vai estar se prejudicando e eu quero que isso aconteça. Com essa afirmação acabaram acontecendo algumas coisas que eu não curti. Qual seria essa coisa? Simplesmente o tempo curtíssimo para poder mostrar o avanço das garotas e o estudo das garotas. No caso, para cada uma teve um dia apenas para estudar e se tornar muito melhor do que elas eram nos outros episódios. É como se entre o episódio 2 e o episódio 3 tivesse passado semanas ou até mesmo um mês. Por quê? Porque de uma pessoa que não sabia nada e não conseguia aprender, que é a premissa e o título da obra em si, que é o We Never Learn, simplesmente já sabe tudo. Já sabe aprender, já sabe como fazer para entender o assunto que era impossível ensinar. E qual foi o mistério e a forma grandiosa que o protagonista teve para fazer isso? Não existe, ele simplesmente é o protagonista. Então, como se não já bastasse a obra ser muito clichê, e é muito clichê mesmo, ele já ainda tem uns furos de roteiro desse que eu fico realmente bem triste com isso. Porém, a obra ela não é ruim, ela é boa. Por mais que seja clichê e tenha tido esses furos, ela ainda consegue se sustentar. E consegue por causa de uma pessoa chamada Uruka, pelo menos na minha opinião. Eu não consigo gostar da Ogata e não consigo nem gostar da outra riquinha lá, porque elas pra mim são clichê e até mesmo a forma como elas agem na história em si não tem graça pra mim. E nem tampouco são carismáticas pra mim também. Muitas outras pessoas podem gostar dela, mas eu não consigo gostar, eu acho estranho elas. Então por mim, se deletasse essas duas personagens e só deixasse a Uruka, seria um anime perfeito. Enfim, o que acontece de fato é que a Ogata e a outra riquinha, elas acabam escutando a conversa que tinha sido feita aí com o protagonista, onde até mesmo era a cartada final, né? Ou elas aprendiam ou elas não poderiam ter ele como tutor. Elas ficam bastante preocupadas, mas essa preocupação dura muito pouco, onde até mesmo a gente vê que a Ogata pega e pede para o protagonista ensiná-la e ajudá-la a passar no exame, que seria no outro dia. Ele vai para casa dela e aí quando chega lá, onde até mesmo a gente vê uma cena muito engraçada que eu gostei pra caramba, que é o pai dela atormentando e até mesmo dando um carão no protagonista para poder ele não fazer nada com ela, nenhuma safadeza. E aí a gente vê bem rapidinho, flashzinhos dela ensinando, aprendendo. E no outro dia já mostra ela indo fazer a prova, do qual ela consegue fazer a prova e tira 71. Tira uma nota muito boa, onde ela consegue passar no teste e problema resolvido em apenas segundos, de apenas alguns minutinhos. Foi muito simples. Mesma coisa com a outra personagem. No outro dia, que seria a prova em questão dela, no caso ela estava até mesmo doente, ela teria que se recuperar logo para poder estudar. Ela estudou? Não! A gente não vê ela estudando. O que acontece é que ela fica doente, temos um momento de fanservice, e esse momento de fanservice é que o protagonista vai cuidar, no caso, da garota na sua casa, já que a Uruka tinha chamado ele também para ir para lá, para cuidar dela. E quando ele chega lá para cuidar dela, ele acaba se lembrando que ela tinha dito a ordem para que ele entrasse na sua casa, adentrasse sem nenhum problema, tendo em vista que ela estaria muito doente para descer. Outro furo de roteiro: se ela queria que o protagonista entrasse na sua casa e ela é uma mulher, ela poderia estar sozinha fazendo qualquer coisa, a Uruka não estava lá, então a Uruka poderia muito bem ter abrido a porta para ele, mas não, é um furo de roteiro para dar uma brecha para um momento clichê. Infelizmente, não deixa assim de cara, velho. Deixar assim de cara é tão ruim, é tão feio, velho, que tira a empolgação da gente, velho. Eu gosto de fanservice, mas assim, de cara, na cara assim, ó, eu tô fazendo isso aqui pra poder ter o fanservice.
é assim que deveria ser, mas não eu vou fazer do jeito fraco. Aí me brocha, velho. E aí o que acontece é que ele chega lá e ele chega numa casa gigantesca, não sabe pra onde ir, e em vez de ele chamar por elas, fazer alguma coisa do tipo, ele simplesmente sai emburacando os quartos onde entra no local onde está a garota e a Uruka. E no caso a garota estaria nua por algum motivo, não sei qual é, se a outra estava enxugando ela, não entendi muito bem, mas ela estaria nua, de costas, e a Uruka estaria ajudando ela. Onde a gente mesmo vê, elas gritam, rola aquela maior resenha, aquela maior vergonha, e aí a gente começa a ver as coisas melhorarem. A Uruka entra mais no jogo ali do anime, começa mais a ter uma participação, e ela já começa a demonstrar algumas vergonhas pelo que o protagonista tinha visto, né? E ela, para que a gente sabe, tem um plano de fundo muito bom, ela é bem desenvolvida na história, e ela é a personagem que ama o protagonista. As outras estão começando a gostar dele, tem alguns momentos com ele, mas nada demais, é a coisa até mesmo que pode ser esquecível. Mas a Uruka em si, ela realmente tem um desenvolvimento muito maior com o protagonista do que a gente imagina. Tanto é que o próprio protagonista nem vê isso, é por trás das cortinas. Ela fica lá tentando arrumar formas de chegar nele. E aí o que acontece é que a gente acaba vendo que ela tem um momento que vai fazer comida para personagem, para que tá lascada, tá com febre. É onde ela faz uma comida bem gostosa, o protagonista gosta muito e acaba até mesmo elogiando ela, onde ele diz que ela parece uma recém-casada com aquele avental e tal, e ela fica doidinha, toda envergonhada, e eu ri pra caramba com isso. E aí foi no momento que eu comecei a me divertir de fato com o episódio. No fim das contas, o que a gente acaba vendo é que todo mundo se conversa, a Uruka começa a dormir ali, encostada na cama, onde a outra personagem começa a agradecer por tudo que ele tinha feito por ela, e que ela de fato ia fazer para conseguir ser aprovada. E sim, consegue ser aprovada facilmente, e veja que eu não citei em nenhum momento o estudo delas. A única que teve o estudo e ainda picotado foi a Ogata, e não ela. Então é bem bizarro a forma como eles fizeram essa parte aí. Poderia ser um pouquinho maior, né? O estudo era um motivo de comédia também, elas fazendo palhaçada enquanto tentavam estudar, e isso não teve nesse episódio. Aí seria estranho a escolha da história ser assim. O que acontece é que a gente acaba vendo que no fim das contas quem entra pra jogada aí, quem fica como foco principal da segunda parte do anime é a Uruka. E a Uruka, ela tá preocupada porque não consegue se declarar pro protagonista. E aí as suas amigas entram no meio e dizem: você não conseguiu ainda se declarar esse tempo todinho desde o fundamental. Não, a gente vai te ajudar agora. A missão da gente é lhe ajudar. Você vai sair com a gente agora e você vai ter que fazer alguma coisa para poder se encontrar com o protagonista. E aí é que elas compram um vestido pra garota, velho. Mudam o visual dela completamente, porque ela é uma garota muito machão. Não é que ela é machão, ela é até delicada e até bem feminina. Mas a questão é que ela se veste muito grosseiramente. Tendo em vista que ela sempre gostou de esporte, ela sempre foi bruta e sempre foi muito musculosa. E aí o que acontece é que a gente acaba vendo que ela fica toda bonitinha, parecendo uma princesa. E aí as amigas dela dizem assim, ó, agora é a hora de você caçar o Yuiga e conseguir ele pra você. E é quando ela sai da loja ali toda envergonhada e vai andando pela cidade, tentando voltar pra casa de boa, e acaba batendo de frente com o protagonista. O protagonista vê ela, onde ele tem um certo choque com a visão que tem ali, não imaginava que ela estaria ali. E mano, é muito legal quando ela se assusta e ele pergunta o que ela estava fazendo naquele local. Ela chega simplesmente, procura o que tem pra dizer e tô aqui pegando o livro. É muito legal, velho. Eu gosto muito do timing cômico do diretor com a personagem. Parece que o diretor ou ele gosta muito da Uruka, ou ele só sabe trabalhar com o tipo do humor dela. Ele não consegue acertar nas outras. Eu não sei por que as outras não são legais. Será que é um gosto meu? Enfim, o que acontece é que eles vão ver livros e nesse momento a gente vê até mesmo a Uruka imaginando a questão de quando ela era mais jovem, todos os garotos chamavam ela para brincar, ficavam junto com elas e não ligavam muito para outras coisas com relação a ser princesa, essas coisas. Quando ela dizia essas coisas, ele simplesmente dizia, não, para com isso, vem brincar com a gente. E Prio, é como se fosse um outro menininho, tá ligado? Então ela deixou de pensar nas coisas femininas e até mesmo em querer ser uma princesinha, que era realmente o que ela estava pensando naquele momento. E aí a gente tem um momento muito legal que ela fica bastante envergonhada, que é o protagonista encostando nela, estando junto com ela, porque ele queria mostrar um livro para ela. E ela fica imaginando um monte de coisa, fica com vergonha, fica vermelha, fica rosa, a menina doida, meu filho. E olha que ela tem a pele bronzeada, e ela fica mais vermelha que qualquer outra. E o que acontece é que nesse momento todo vai se criando ainda mais clima
entre os dois. No fim das contas, eles acabam saindo daquela loja. No que eles saem daquela loja, eles já acabam vendo um evento para casal. Evento esse que seria de muito benefício para o protagonista, tendo em vista que sua irmã mais nova, ela gostava do item que estava sendo premiado para o evento que estava ocorrendo ali. E aí ele comenta isso para a Uruka, e a Uruka em dói acaba dizendo, não, a gente vai participar, a gente vai conseguir esse prêmio para ela. Mas não pela irmãzinha dele, e sim porque ele teria a oportunidade de ficar junto do protagonista. Eu gosto dela porque, como eu já falei no episódio anterior, ela é toda inesperada. Uma hora ela tem vergonha, não faz nada, ela trava, e outra hora ela dá uma jatacada da bexiga, velho. Simplesmente ela corre para o objetivo e faz o que tem que fazer. E é isso que acontece nesse momento. Onde no caso a gente vê que o evento era para justamente ele ficar segurando ela nos braços, como ela fosse uma princesa, né? E aí o casal que ficasse mais tempo em pé ali naquela posição ganharia o prêmio. E a gente vê que eles ficam por muito tempo ali se lascando. O peso vai ficando extremamente hard. Pior de tudo, que a Uruka, ela começa a pensar, pô, velho, eu tô mais musculosa, então eu tô muito mais pesada. Porque músculo pesa também. E aí o que acontece é que o protagonista começa a endoidar de dor, velho. Mas ele ao ver que a menina tá começando a chorar ali, se sentindo envergonhada, que na verdade era por conta que ela tava preocupada, pensando que ele ia achar que ela era gorda. Na verdade o que acontece é que o protagonista se toca que ela tá sentindo aquilo ali e dá motivação para ele, por mais que ele imagine que seja vergonha de estar naquela posição. E aí a gente vê que ele consegue o prêmio e no finalzinho tem um momento muito legal, que é um momento onde ela começa a dizer que ela é uma princesa, que ela se sente mais feminina ou algo do tipo. E aí, nesse momento, quando ela pergunta se o protagonista acha que ela está como uma princesa, ele vai dizer a ela e ela interrompe ele para não ter uma resposta ruim, mas pelo menos ficar na imaginação que algo de bom viria dali. Ela fica extremamente feliz e sai correndo, rindo e bem contente. Caramba, gostei muito mesmo dessa segunda parte com relação à Uruka. A outra parte inicial realmente me broxou, mas quando chegou na metade do episódio, que começou a dar foco nela, eu amei, realmente eu amei. Esse anime vai brincar comigo, velho, porque ele vai ficar me deixando animado e triste ao mesmo tempo. Mas é isso aí, galera, eu tô curtindo, tô achando bem legal, por mais que algumas coisas eu não goste, mas é um anime que eu vou acompanhar até o final e vou acompanhar com vocês. E é isso aí, galera, se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera, fui!